Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você acredita que Deus pode mudar a sua vida de tal maneira que até quem te conhece vai ficar sem entender o que aconteceu? Porque é exatamente isso que a palavra de Deus mostra em João 9, 8, 12. A história de um homem que nasceu cego, um homem que estava à margem da sociedade, que vivia na dependência, no escuro, no anonimato, até o dia em que Jesus passou por ele. E quando Jesus toca, quando Jesus fala, quando Jesus entra, nada fica como antes. A Bíblia diz que esse homem era cego de nascença, ou seja, ele nunca tinha visto a luz do dia, nunca viu o rosto da mãe, nunca correu por um campo, nunca viu a beleza das cores. A vida dele era uma escuridão sem fim. Ele não estava só cego fisicamente, ele também estava preso socialmente, porque naquela época, uma pessoa com deficiência era marginalizada, era desprezada, era considerada maldita, castigada por Deus. Talvez ele tenha passado a vida inteira ouvindo: é o cego, é o mendigo, é o inútil, é o que vive pedindo esmola. Mas naquele dia, Jesus passou. Jesus chega perto, cospe no chão, faz lodo com a saliva e unge os olhos daquele homem e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. Presta atenção, Jesus não o curou ali no mesmo instante. Ele deu uma instrução. Obediência sempre precede o milagre. Muitos querem o toque de Jesus, mas não querem o passo de fé. Muitos querem a transformação, mas não querem andar até o tanque. Você quer mudança de verdade? Então ouça isso com todo o seu coração. A transformação verdadeira exige movimento. O homem vai, lava-se e volta vendo. E é aqui que entra a parte mais poderosa dessa história. As pessoas começam a olhar para ele e duvidar. Não é esse o que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não. Só parece com ele, mas ele dizia: sou eu. Você consegue imaginar essa cena? Um homem que a vida inteira viveu rejeitado, excluído, limitado, agora está de pé, com os olhos abertos, com a dignidade restaurada. E isso causou espanto. Você sabe que a transformação veio de Deus quando até quem te viu crescer duvida do que está vendo agora. Tem gente que vai olhar para sua vida e dizer: não é ele que vivia perdido? Não é ela que vivia na bagunça? Não é aquele que não tinha nada? E você vai responder com fé e com firmeza: sou eu, mas agora Jesus me transformou. A cura daquele homem começou nos olhos, mas a transformação foi muito além. Ele não era só um cego que voltou a ver. Ele era agora um testemunho vivo do poder de Deus. Porque quando Jesus transforma, ele não ajeita a aparência, ele muda o coração, ele reescreve a identidade, ele redefine o futuro. Muitos não vão entender o que Deus vai fazer na sua vida, e está tudo bem, porque não é para entender, é para glorificar. Tem milagre que não se explica, se vive. Tem transformação que não se justifica, se testemunha. Quem te conhece pelo passado vai se escandalizar com o que Deus vai fazer agora. Tem gente que só conhece a sua versão antes de Jesus. A versão quebrada, a versão ferida, a versão frustrada. Mas Deus está te levando para um novo tempo. E quando isso acontecer, vai ter gente dizendo: não é o mesmo? Impossível. Tá fingindo. Mas você vai olhar nos olhos dessas pessoas e vai dizer com ousadia: é que vocês ainda não viram o que Jesus faz de verdade. Você é a prova viva do impossível. Aquele ex-cego virou um testemunho ambulante. Ele não sabia teologia, não sabia explicar como tudo aconteceu, mas ele tinha uma resposta que ninguém podia negar.
Um homem chamado Jesus fez lodo, ungiu meus olhos e me disse: vai lavar-te. Eu fui, me lavei e agora vejo. Sabe o que isso ensina? Você não precisa saber tudo. Você só precisa viver aquilo que Deus fez. Testemunho é a arma mais poderosa contra a dúvida. Quando você vive algo com Jesus, ninguém tira isso de você. Podem argumentar, zombar, duvidar, mas você carrega no corpo, na alma e no espírito a marca do milagre. Você é a resposta que o mundo está esperando. O mundo precisa ver que Jesus ainda transforma. A geração de hoje precisa ver transformação real. Não maquiagem espiritual, não aparência religiosa, mas gente que era cega e agora vê. Gente que era perdida e agora caminha na luz. Gente que vivia no pecado e agora vive para a glória de Deus. Jesus não transformou aquele homem para ele virar uma celebridade. Jesus transformou ele para que a glória de Deus fosse revelada. Toda mudança verdadeira tem um propósito maior: levar o nome de Jesus mais longe. Você não precisa se explicar para quem não entende o que Deus fez. Você só precisa continuar andando como alguém que foi curado, como alguém que agora vê, como alguém que não é mais definido pelo que viveu, mas pelo que se tornou. Deus vai te levantar para causar espanto. Sim, essa é a verdade. Tem transformação que Deus faz só para mostrar para o mundo: eu ainda faço milagres, eu ainda mudo histórias, eu ainda levanto quem estava caído, e o seu nome está nessa lista. Declara comigo em fé. Levanta a cabeça e diga em voz alta: eu sou prova viva de que Deus transforma. A minha vida vai espantar quem achava que eu estava acabado, porque Jesus entrou e mudou tudo. Agora vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua graça que me alcança e me transforma. Eu quero viver a verdadeira mudança que vem de dentro para fora. Que o teu Espírito Santo renove meu coração, meus pensamentos, minha visão de mundo. Que a cada passo eu possa ser um testemunho vivo do teu poder. Me ajuda a viver de maneira tão transformada que até quem duvida veja a tua glória em mim. E se alguém ainda me reconhecer pelo que eu fui, que eu tenha coragem de dizer: sou eu, mas agora curado por Jesus. Que a minha vida aponte sempre para ti e que o meu testemunho gere fé em outros corações. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, se Deus ministrou algo no seu coração hoje, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ser tocado pela transformação de Jesus. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar seu like, porque toda semana tem palavra viva, poderosa e cheia de propósito para te edificar e te aproximar ainda mais de Deus.